Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará. Nós estamos falando aqui diretamente do SANA 2025 Parte 1, em um momento muito especial, onde nós estamos tendo a oportunidade de conversar com diversos artistas que fizeram e fazem parte de um projeto muito importante, que é a Mostra Sesc HQ de Pacoti, e muito mais. Também conhecer a história desses artistas. E estamos aqui especialmente para conversar com um cara que é o cara do cordel. A camisa já denunciou um pouquinho, né? Vamos falar com ele, que é natural de Quixeramobim, é isso mesmo? É dessa terra? Clevson Viana. Clevson, primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós agradecemos enormemente por você reservar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Fica à vontade. Obrigado, Douglas. Bom demais estar por aqui. Além do cordel, os quadrinhos também, sem né? Sem dúvida. Que eu tenho uma carreira já... Antes de publicar meus cordéis, eu já tinha uma carreira consolidada como ilustrador e quadrinista, né? Inclusive chegando a ganhar 3 vezes consecutivo o HQ Mix. Isso mesmo. E ganhei o prêmio Luiz Sá, e depois ganhei o troféu Luiz Sá. Então, minha trajetória foi toda projetada no rumo das artes gráficas. Mas o cordel, ele sempre esteve presente na minha vida. Meu pai, agricultor, poeta, chegava da roça, tinha que ler cordel pra gente ou declamar poesia, e não tinha como tirar me desviar dessa cultura, né? Que na verdade ela tá no sangue da gente. Minha avó, meus avós, meu bisavô já era poeta, então é uma coisa que faz parte, uma tradição familiar, né? É incrível como isso ressalta aspectos da memória, né? Que se mantém viva através da arte, do trabalho, muito bacana. E aí, Clevson, como você mesmo ressaltou, e é uma grande honra a gente poder falar sobre isso, toda a sua produção como artista das artes gráficas, como quadrinista, quando e como é que isso começa na sua vida? Tem gente que começa pequeno, né? Que já começa ali a rabiscar, a pensar. Como foi para você esse começo? O começo demorou um pouquinho porque eu nasci na zona rural, não tinha acesso a nada, nem a livro, nem a televisão, praticamente a gente não tinha acesso à TV. Primeira vez que eu vim assistir televisão já foi no início dos anos 80, eu nasci em final de 72, fui conhecer televisão no começo dos anos 80. E eu achava curioso aquela coisa porque o meu avô tinha uma mercearia no interior e eu pegava aquelas embalagens que algumas delas eram ilustradas com desenhos no estilo de cartoon, e aquele desenho tinha um poder muito grande de comunicação comigo. E eu lembro que na década de 1970, final da década de 70, teve uma promoção da Pepsi que trazia as tampinhas com a turma da Disney, estampinhas com Pato Donald, com Mickey, com Pateta, e eu comecei a guardar aquelas tampinhas, que achava interessante aqueles personagens. Aí meu irmão mais velho, que faleceu durante a pandemia de Covid-19, Arievaldo Viana, que era um grande poeta popular, o Ari morava em Maracanaú com uns parentes, porque ele precisava estudar, era um menino muito inteligente, muito diferenciado, e a família fez um sacrifício e mandou ele da zona rural para uma casa dos parentes aqui em Maracanaú para estudar. E numa dessas férias que ele retornou, nossa diferença de idade era grande, eram 5 anos. Quando você é criança, realmente é uma diferença tremenda. E ele apareceu lá em casa com uma história em quadrinhos, se não me engano, do Pernalonga. E eu só sosseguei depois que ele deu aquela história em quadrinhos pra mim. E é uma coisa estranha isso, porque ninguém, em momento algum, forçou a barra para que eu gostasse daquilo. Foi uma coisa que brotou dentro do meu coração. Outra coisa também é que eu não dispunha de materiais para desenhar, mas ficava contornando. Tudo que eu via, eu ficava contornando com a ponta do dedo e tal. Ficava desenhando as coisas com a ponta do dedo. Uma forma que eu vejo hoje que eu tinha de expressar esse dom, que é uma coisa que já trouxe comigo esse desejo de
trabalhar com arte. E desde que eu me entendo por gente, que mesmo sem ter acesso a materiais, eu ficava contornando as coisas por horas. Incrível. Eu me deitava no parapeito da casa e ficava contornando as coisas que eu via. E esse era meu passatempo preferido. Eu nunca quis ser outra coisa a não ser ilustrador e autor de livro. Analfabeto ainda, não frequentando a escola, com 3 para 4 anos, eu pegava uma folha de papel de caderno. Quando consegui que alguém me desse uma folha daquela, eu dobrava várias vezes e fazia uns livrinhos assim, pequenos. Eu não sabia o que era cola branca, mas a gente usava grude, Sim, sim. feito de goma de tapioca. Misturava com água e esquentava no fogo e fazia uma cola bem interessante. E daquela forma eu montava uns livretinhos e desenhava os livrinhos e passava o dia inteiro nessa brincadeira enquanto minha mãe costurava, bordava. Praticamente eu ficava o dia inteiro somente com ela. Eu tinha mais 4 irmãos, mas os irmãos ou iam para a escola ou ia ajudar meu pai em alguma atividade no roçado. E eu ficava sozinho com minha mãe. E esse era meu passatempo, por horas e horas. Poxa, Cléber, isso é incrível. E você como pai, sem dúvida como um profissional que afeta o fazer da educação de muita gente, não sei se você já se perguntou, mas eu também me pergunto, né? Como é potente a mensagem que a literatura de cordel, que as histórias em quadrinhos levam. E como você tem visto, por exemplo, isso chegar nessa galerinha mais jovem, né? Porque hoje a gente tem uma série de outros paradigmas, de outras questões que associam a inteligência artificial, as outras tecnologias que até, de certa forma, ajudaram a disseminar isso, né? E mais recentemente, como é que você, enquanto artista, avalia e percebe esse movimento, né? Como é que esse movimento ele aparece para você como artista? A chegada das tecnologias, porque aí você fala de algo que é tão interessante, o grude, né? Eu vivi também, minha avó me ensinou a fazer grude com goma de tapioca e fazer os livrinhos, e isso é de uma preciosidade incrível, porque tem toda uma memória afetiva. E aí pensando no grude do livrinho e no smartphone, no tablet, nas tecnologias de hoje, como é que a gente olha esse contexto hoje? Eu acho que as tecnologias, eu nunca vejo a tecnologia como inimiga. Acho que a tecnologia ela é neutra. É como o dinheiro, ela não é nem boa nem ruim. O uso que você faz dela é que vai definir aquilo ali como algo excelente, positivo ou negativo para a vida das pessoas. O celular, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho que quando eu estou distante do meu escritório e não estou podendo trabalhar, ele funciona como uma extensão do escritório. Para o meu trabalho é uma ferramenta extraordinária, eu negocio através dele, eu acerto o preço do trabalho, eu faço o trabalho e envio através dele, recebo o pagamento também através dele. Então, para mim, para trabalhar é uma ferramenta de trabalho, diria, no atual momento, indispensável. Mas para a pessoa que passa o dia inteiro só olhando o vídeo do TikTok, que não é ruim, desde que você tivesse um certo controle sobre isso, assista ali 10, 15 minutos, guarde e vá fazer outra coisa, não é nocivo. Mas quando se torna algo compulsivo, que você não tem mais como exercer um controle sobre o uso dessa tecnologia, deixa de ser uma coisa boa para ser uma coisa negativa. Eu que tenho 2 filhos adolescentes, eu digo sempre para eles: eu não sou contra que você jogue o seu joguinho aí, que você olhe o seu celular, que você brinque. Mas é importante também que você pegue um livro, é importante que você interaja com seus amigos, que você brinque de bola, que você faça outras coisas, porque a coisa se torna muito prejudicial quando você se torna um instrumento de uma só. Mas se você consegue ter uma visão ampla das coisas, compartilhar vários momentos diferenciados com as outras pessoas, aprender coisas novas, repassar coisas diferentes para os outros, então a vida ela se torna algo muito, 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 muito instigante, muito prazeroso, né? Tem aquele momento também para a sua espiritualidade, para você ter uma comunhão com o divino. Acho isso muito importante. Olhar para dentro.
Porque uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, por exemplo, a questão é algo que é muito presente no trabalho, tanto no meu desenho como nos livros que eu escrevo, essa questão da felicidade. Por sinal, tem um livro, Tesouro da Felicidade, que é um livro muito bem sucedido, e eu trato exatamente sobre essas questões. Que a gente, quando não tem maturidade, a gente imagina que toda a felicidade do mundo, ela tem que vir de fora. Ela tem que chegar de fora. E com o tempo a gente vai descobrindo que se ela não estiver dentro de você, ela não vai estar em lugar nenhum. Primeiro de tudo, nenhum outro ser humano na face da Terra tem obrigação e dever de lhe fazer feliz. Você não pode também transferir essa responsabilidade para quem quer que seja. Isso tem que brotar dentro do seu coração. A felicidade é aquela coisa de você se sentir bem consigo próprio, se considerar uma boa companhia para si mesmo. Tudo isso é algo que você tem que buscar. Bem como o encontro com o divino, com Deus, é dentro do seu coração que ele tem que... Eu vi uma frase muito interessante, eu ampliei ela e colei no meu escritório, que diz o seguinte: não confie no homem cujo Deus está no céu. Certo? Tem uma frase do padre Júlio Lancelotti que diz... Deus acima de tudo, não, Deus entre nós, né? Deus ao nosso lado, né? Deus conosco, né? Tá entendendo? Excelente. Acho que são reflexões que, num momento como hoje, onde, como você colocou perfeitamente, a tecnologia precisa ser vista e ser tratada como aliada. Sim. Porque ela de fato instrumenta as nossas relações. Não pode roubar a cena como o ponto final das nossas relações, porque de fato ela não foi feita para isso, né? Eu acho que talvez essa confusão aconteça quando a gente quer colocar as ferramentas tecnológicas num lugar que não é o delas. No lugar que não é o delas. Ela assumiu um protagonismo, ela não tem que ser protagonista de nada. O protagonista é você, ela é só um instrumento. Excelente. Certo? E ainda tem mais uma coisa. Nada do que chega a nossas mãos é algo que seja... Como eu lhe disse anteriormente, como nós mencionamos aqui, nada é bom nem ruim. O uso que você faz daquilo é que... Às vezes, por exemplo, você pode ir num ambiente que aparentemente é negativo para muitas pessoas e extrair daquele ambiente algo positivo para você. Você não tem que ter medo de se jogar na vida, de se expor. Você tem que ter medo da sua análise que você faz de determinadas coisas e da maneira como você absorve aquilo, não é? Se você tem maturidade para transitar em qualquer que seja o meio, em qualquer que seja o ambiente e tirar daquilo uma lição edificante, positiva para a sua vida, você está preparado para viver. Essa coisa que a gente tem de tentar super proteger os nossos filhos, as nossas crianças, é que às vezes a gente acha no nosso íntimo que eles não têm maturidade para encarar. Mas eu vi um sábio dizendo outro dia que nós não temos nada para ensinar para ninguém, muito menos para as crianças, porque cada pessoa é individual, cada um tem o seu caminho a trilhar, vai fazer suas próprias descobertas. E o que ocorre? O que ocorre é o seguinte, que às vezes você se coloca num patamar de muita superioridade, porque você tem uma certa vivência, se considera até, digamos assim, uma postura arrogante, e a criança às vezes lhe dá uma lição com a simplicidade dela, porque aquela mania de achar que é criança, não entende, não tem percepção do mundo. Quando eu era menino, eu gostava muito de sentar ao lado dos adultos. Vez por outra, saíam umas conversas ali mais apimentadas e diziam assim: rapaz, não fala isso aí não, porque tem criança no ambiente. Aí eu dizia: mas ele não tá entendendo não. Ora, que é que não tá entendendo coisa nenhuma? Eu gostava de estar perto dos idosos, dos adultos, exatamente para ter acesso a um outro tipo de conversa. Porque eu sempre achei conversa de menino uma coisa bobinha. Eu comecei a reparar que conversa de criança não é boba nem nada depois de adulto, porque quando eu era criança eu considerava conversa de criança boba. Hoje eu tenho filhos e eu posso dizer que eu aprendo com eles todos os dias, né? Incrível. Olha, acho que o relato que você traz é
profundamente marcante. E a gente olhando muitas vezes para esse fugidinho do dia a dia, esse corre-corre, às vezes nós estamos muito preocupados com algumas objetividades que a vida nos solicita, né? E tal, e resolver isso. Pagar a conta. Pagar boleto. Pagar como boleto. a gente diz. E aí, olhando para um pequeno exemplar de toda a sua produção que está aqui em cima, né? A gente vê uma marca significativa, indelével da sua obra, que é a literatura de cordel. Sim. E a poesia, particularmente falando, ela tem o poder de mobilizar na gente coisas grandiosas, né? E de falar, inclusive, muitas vezes, para uma intimidade onde, às vezes, essa visão mais cartesiana, mais objetiva não chega. E aí eu gostaria de perguntar para o poeta, o que é que o poeta teria para nos dizer hoje, para essa sociedade, para esse momento, para esse contorno? Nesse poema que eu escrevi, que é O Tesouro da Felicidade, o nome do personagem, que é Zizi, né? Que é um personagem que anda o mundo inteiro atrás de um tesouro, que ele nunca encontra, na verdade, esse tesouro, e diz assim: o tesouro, que na verdade é todo o aprendizado que ele absorve no percurso, no decorrer da aventura, da viagem dele, ele vai aprendendo coisas. Esse é o tesouro que ele amealha para poder repassar para as pessoas mais simples da comunidade dele. Aí encerra dizendo assim: Zizi provou dessa forma ser sábio e inteligente, e viu que a felicidade, essa procura insistente, às vezes buscamos longe quando está dentro da gente. Cara, encerra assim. E tem um outro poema que eu gosto muito, que eu fiz para registrar as minhas reminiscências de menino rural, de menino do sertão, que chama-se Sertão Menino, que diz: menino lá no sertão me banhava no riacho e brincava de vaqueiro pra provar que era macho no meu possante cavalo que era feito de talo de carnaúba. Seu moço ainda tinha uma boiada que era muito afamada, toda de gado de osso. Menino lá no sertão usava chapéu de couro, sonhava com vaquejada e com derriba de touro, entrava em mata fechada junto a toda meninada pra caçar de baladeira, e temendo a onça feroz não ficavam só de nós, pois era grande a carreira. Quem foi menino nas brenhas sabe o valor do inverno, pois quando a chuva não vem, o sertão vira um inferno. Lá seca tão voraz, mata plantas, animais, o cenário é de tristeza, porém, quando o Pai Eterno manda pra lá bom inverno, tudo fica uma beleza. Quando a chuva cai no campo, é algo emocionante, o rosto do lavrador fica belo e radiante, e no cabo da enxada trabalha e não sente nada, gosta de ser sertanejo. No roçado ele dá duro pra comer feijão maduro com nata e bastante queijo. É uma flor de inocência, a cabocla sorridente, carregando o pote d'água, pisando na terra quente, e as gotas que caem do pote deixa mais belo o decote, transparente e delicado, e a bonita roceira segue sempre bem faceira com seu vestido estampado. Todo matuto é devoto da santa religião, gosta muito de novena, festa de renovação, e quando é no mês de maio as crianças fazem ensaio de anjinho sem demora para louvar com alegria a Santa Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora. Menino lá no sertão tem medo de papangu, o careta corre atrás com relho de couro cru, e a véia feia e corcunda com meia légua de bunda, divertindo a matutada, e o cabra que faz repente apresenta o boi pra gente numa noite enluarada. Sinto saudade no peito quando lembro do sertão, de um tempo de inocência, do longe da televisão, e naquela simplicidade reinava a felicidade, ouvindo o mestre famoso, com as histórias de Camões de Alma e assombrações e as histórias de Trancoso. Saudade, muita saudade de um sertão puro e decente que o tempo modificou e fez ficar diferente. Ah, se eu pudesse encontrar uma forma de voltar ao meu sertão do passado. Voltava nesse momento num cavalo pensamento para correr atrás do gado. Rapaz, meu Deus. Vou até me reorganizar aqui que eu me emocionei. É isso, a poesia tem esse poder, né? Tem esse poder de transportar a gente para lugares incríveis. E enquanto você falava, eu tava lembrando, porque eu venho de uma família que tem origem no interior do estado, né? Então... Qual o interior?
Bela Cruz. Bela Cruz. Na região do Vale do Acaraú. Sim, região do Acaraú. Isso, na minha infância eu tive a oportunidade, acho que a honra de viver um pouco disso. Tudo isso que você tá dizendo, quando você falou da boiada feita de osso. O gadinho de osso. Eu não brinquei como meus pais, meu pai, por exemplo, brincou, mas alcancei isso. As reflexões, sentar à noite na calçada para contar a história de Trancoso. Isso tem uma profundidade poderosa. E Cleveson, obrigado, ouvi isso pela sua fala, pelos seus versos, acho que não tem preço. A gente encontra poder, mas não o poder da subjugação do outro, né? Ao poder de agregar, de fazer de forma verdadeira no trato humano. Acho que é incrível ver como a poesia tem esse poder e como o seu trabalho transmite isso. Você lembra da versão para televisão e para o cinema de Vida e Morte Severina? Severina, sim. Que tem lá as crianças brincando com gado de osso, né? Em frente ao terreiro da casa. Sim. As crianças estão brincando, né? Com gadinho de osso. Essa cena. Essa cena. E, minha gente, depois desse banho de como vou usar um termo que a gente usa muito, que os antigos falam dessa belezura, né? Tem uma obra que o Cleveson está nos apresentando aqui. O Mundo é uma Comédia. Vou apresentar ela aqui. E ela traz ilustrações, acho que para lá de incríveis. Eu não sei se a gente tem palavra para apresentar, tão especiais elas são, e o significado de profundidade que elas também trazem nas imagens. Eu vou mostrar uma primeira aqui, e eu acho que ela tem uma relação muito próxima com o que a gente viveu não faz muito tempo, né? E que, folheando a obra, antes da gente começar, a gente encontra essa reflexão através do desenho, assim, de forma muito poderosa. Nossa, que bacana, olha isso. E para nós, como profissionais da educação, aqui tem um presente de carinho, minha gente, olha isso. É um dos grandes ícones, né, da defesa à natureza, da chamada teologia ecológica, que é a figura de Francisco de Assis. Depois de Jesus Cristo, foi o maior homem que passou pelo planeta Terra, foi Francisco de Assis. Francisco de Assis é incrível, uma personalidade sutil. Do milênio, né? Do milênio. O homem do milênio, E aí uma pergunta que fica como é para você, por exemplo, todo esse trabalho, essa elaboração? Acho que talvez a gente não encontre palavras para dizer isso, mas são páginas que têm mensagens muito profundas, embora não sejam textuais, mas que tem uma mensagem que eu acho que gera debate, que gera reflexão, que produz essa inquietação. Eu não consigo, por exemplo, olhar para essas imagens sem ficar assim incomodado positivamente. Como é isso para você como artista, retratar através do desenho essa reflexão humana? Douglas, é uma coisa assim tão inacreditável às vezes, que às vezes eu me deito numa rede no final de semana, pego um bloco de papel, quando eu tô pensando em fazer esses desenhos de humor, né, de humor gráfico, aí eu deito ali numa rede com um bloquinho de papel e uma caneta na mão, e para imaginar ideias, para pensar em ideias. Aí aquelas ideias, elas descem assim aos montes de borbotão. Aí quando eu vou executá-las, que demora um pouquinho mais para executar o desenho, para fazer uma coisa mais caprichada, à medida que eu vou executando algumas, vão descendo outras, vão aparecendo outras. É de uma espontaneidade tão grande esse trabalho que você vê que não tem forçação de barra. É uma coisa muito natural, sabe? E por que o título é em 3 idiomas? Porque os desenhos não dispõem de palavras. Cada desenho uma mensagem, às vezes para rir, outras vezes para chorar, outras vezes para provocar uma reflexão. Na maioria das vezes até são desenhos filosóficos, não é? Então aí eu dialogo com a cultura do mundo todo, trago também elementos da cultura antiga, clássica e atual. Por exemplo, a questão da inclusão digital, da dependência digital. Sim. Olha esse. A criança... Nossa, deixa eu aproximar aqui para nossa audiência observar.
Breno, a gente vai fazer corte só pro panela pegar aí. Momento. Pode ficar à vontade, Clécio. Gente, por favor, aconselho, indico, procurem essa obra, entrem em contato com o artista, porque... Aqui nós vemos 2 desenhos que explicam muito da situação atual, da preocupação, o abismo em que as crianças estão se metendo com o uso exacerbado do celular. E aqui a humanidade, quanto mais conectada, mais desconectada da realidade, conectada virtualmente, desconectada do que é palpável, né? Da vida real, enquanto que a IA cada vez mais humanizada. Você vê a inteligência artificial aqui brincando de pipa, né? Enquanto as crianças estão no celular. E tem esse aqui que é uma tremenda de uma ironia, que hoje eu vejo pessoas irem no velório e fazer selfie em velório, coisa desse tipo. Aí eu fiz essa aqui que os meteoros destruindo o planeta Terra e o dinossauro tirando a selfie. É pra rir e pra chorar. Gente, eu acho que isso consegue dar uma prova. Provas a gente não precisa, sem dúvida, mas consegue dar um gostinho da obra grandiosa do artista e que, como ele mesmo colocou, é pra rir, é pra chorar, é pra refletir, é pra emocionar. E é curioso, Clécio, porque às vezes, como eu ia dizendo, nessa objetividade, às vezes a gente parece que vai ficando adormecido, né? Ou como diz o Matuto, vai ficando drumente, né? E vai perdendo essa sensibilidade. E olha como poderosa é a arte, é capaz de mexer com a gente, desinquietar e fazer isso, né? E, puxa, provocar reflexão. Genial também a sacada de trazer em 3 idiomas. É universal. Rapaz, esse mundo contemporâneo, acho que nós somos filhos da crise, né? Quando Douglas nasceu e começou a se entender por gente, já escutou que o mundo estava em crise, certo? Quando eu nasci, o mundo estava numa tremenda crise. Meus filhos nasceram no auge de uma crise. O mundo sempre esteve em crise, não é? É fato. Não é? Nós somos filhos da crise, do caos. Nós nascemos numa realidade caótica. A paz tão desejada, tão almejada, você encontra dentro de si, né? Porque acho que a forma como você percebe o mundo é como você constrói a sua realidade. Você vai forjando a sua realidade a partir daí. Então isso vai fazendo com que, por exemplo, hoje para mim o ato de ficar sozinho, estar sozinho, não só para refletir sobre as coisas, como para produzir o meu trabalho, é algo que me dá um prazer diferenciado. Às vezes eu digo lá em casa assim, vez por outra, paz, eu tô pensando seriamente em virar um monge, virar um ermitão, tá entendendo? Uma seta, porque eu não vejo nenhum sentido. Meu amigo, olha, se existe um ser humano esquisito, sou eu. Eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de festa, mas você acha que isso me causa algum tipo de transtorno? Não, isso não me faz falta alguma, eu não sinto a menor falta. Eu gosto de ambientes alegres, isso eu gosto de ambientes alegres. Mas aquele tipo de festa onde as pessoas vão e bebem e ficam uns numa frequência muito boa, outros já ficam numa frequência muito negativa, fica essa dualidade. Não me atrai, não consegue me seduzir. Mas eu gosto de ambientes aqui onde você se depara com pessoas inteligentes. Tem essa meninada aqui toda se divertindo aqui no Sana, mas ao mesmo tempo aqui a gente tá batendo um papo legal sobre arte, sobre cultura, falando da Mostra Sesc HQ lá de Pacuti, que é um evento realmente lindo, que foi pensado por 2 homens extraordinários, que é o Allenberg Quindim e o Levi Jucá. Allenberg, um homem da minha geração, aí por volta dos seus 50 e poucos anos, mais um cara de um brilhantismo. Onde quer que chega, ele faz as coisas acontecerem. Agora
trabalhando em parceria com o Sesc, tem desenvolvido um trabalho realmente muito bonito em prol da arte e da cultura no estado do Ceará. E o Levi, um jovem historiador do Maciço de Baturité, que é um professor também de profissão e que tem um projeto bonito lá chamado Ecomuseu. Um rapaz de 30 e poucos anos, extremamente culto, escreve divinamente bem, e são essas duas forças que estão juntas para fazer esse grande evento. Eu acho que essa mostra Sesc Pacuti, ela tem um futuro imenso para frente. A gente espera que ela continue por tempo indeterminado e está cumprindo uma função muito bacana. Outra coisa, as HQs que a gente tem produzido são coisas com temáticas muito legais. Eu acho que somos nós os responsáveis por dar o direcionamento. Às vezes tem, por exemplo, alguns autores que exploram uma linha mais... que traz uma mensagem assim que não constrói muito, que não edifica. Eu particularmente eu acho, por exemplo, que temas como drogas, como bebidas, violência, podem ser abordados de uma maneira... tudo pode ser dito se você trouxer isso por um viés que provoca uma reflexão. Uma reflexão, certo? Que as pessoas tirem ali uma conclusão e que elas tirem algum saldo positivo daquilo para si. Então, é isso que eu imagino na arte. A arte, o meu trabalho em si, a minha arte, ela está a serviço de uma sociedade melhor. Eu não quero o meu trabalho contribuindo para piorar uma coisa que já não está totalmente boa, não está do jeito que gostaríamos que estivesse. Lógico, a gente entende que isso aqui é um processo, que tudo está em transformação, nada é estático, nada é permanente, tudo aqui é transitório. Então, a gente está no aprendizado, nós estamos aqui para aprender e para ajudar os outros a despertar também esse lado, esse senso crítico sobre o que não está bom, procurar treinar o olhar para poder ver o que tem de positivo na sociedade, tá entendendo? E dar espaço para o que tem de bom. Eu creio que o mundo é diverso, é diversificado. Todos os santos dias, eu lhe digo sem medo de errar, que acontecem coisas ruins, mas acontece muita coisa boa também. Sim. E por que as coisas boas não são noticiadas? Aí o camarada vai dizer, bem, a gente não noticia as coisas boas porque não dá ibope. Isso não é verdade. É como se existisse um complô mundial para transformar, para banalizar a violência, para banalizar o que é ruim, o que não presta. E eu penso diferente. Eu acho que se todo dia eu sinto falta. Cadê a agenda cultural dos telejornais? Verdade. Porque antes tinha uma agenda cultural. Vai ter o show em tal lugar, vai ter o lançamento de um livro, vai ter a abertura de uma exposição de arte. Cadê a agenda cultural dos telejornais? Desapareceu. Até a agenda cultural desapareceu. Então o telejornal se tornou uma coisa insuportável para mim. E não era assim. Se você procurar os telejornais de 20, 30 anos atrás, você via pautas de cultura. Sim. Né? Você via pautas de cultura. Até mesmo um telejornal de importância como o Jornal Nacional ainda passa, vez por outra, ainda passa uma orquestra que vai fazer um concerto, um balé que vai se apresentar, ainda aparecem essas pautas. Mas no nosso jornal local a gente não vê mais a cultura. Ela não ocupa mais as pautas dos telejornais locais. Isso eu não consigo mais assistir os telejornais por isso. Todos se tornaram programas policiais. Acontece que um programa policial, quando você vai assistir, é uma opção sua. Então você tem a opção de assistir ou não assistir. Mas no telejornal a gente queria ver uma diversidade maior de temas, uma abordagem mais ampla do que acontece cotidianamente na sociedade. E a gente não está vendo, a gente está vendo apenas o aspecto negativo. Isso não contempla a sociedade que a gente vive como um todo, porque tem muita coisa boa acontecendo. Todos os dias tem projetos sociais melhorando um pouco a vida das pessoas. Todo santo dia tem professores fazendo a diferença em sala de aula. Todo dia tem um artista
fazendo um projeto social ou realizando um trabalho bonito para melhorar a vida das pessoas. Tem gente compondo música, tem gente fazendo dança, tem gente ensaiando uma peça de teatro. E por que essas coisas boas e educativas não são valorizadas? Não é? Eu acho que isso está fazendo muita falta. Excelente reflexão, até para a gente pensar que a comunicação, enquanto ferramenta humana, né, ela potencializa acesso. Você não vê o nosso querido Nonato Albuquerque? Ele apresenta um programa policial, mas toda vida ele tem que fazer uma reflexão no final do programa. Ele dá um jeito de inserir algo bom, um pouco de esperança, um pouco de positividade no trabalho dele. Eu acho que tudo pode ser... Também não vamos viver anestesiados e desconectados da realidade. Não estou propondo uma sociedade assim. Eu estou propondo que o bem, as coisas ruins e as coisas boas que acontecem sejam ambas noticiadas, que tudo seja noticiada. Não existe uma opção. Infelizmente, o que a gente sente é como se existisse uma opção pelo que é negativo. É verdade, né? É uma reflexão muito importante. Eu me lembro de um teórico que é muito celebrado na educação, que é o Edgar Morin, quando foram perguntar para ele o que ele esperava, por exemplo, do século XXI. E ele dizia que nem era uma pessoa pessimista, que o pessimista espera a tragédia. E nem era uma pessoa otimista, porque o otimista muitas vezes ele se foca nas supostas esperanças e esquece da cautela. Ele adotou para ele a postura de vigilante. Vigilante para esperar o que é bom, vigilante para esperar aquilo que engrandece e vigilante também para aguardar aquilo que não é tão bom, até como oportunidade de refletir, de pensar isso. No romance A Luneta Mágica, sim, não é? Do Macedo, né? No romance A Luneta Mágica tem lá um armênio, um bruxo, que ele dá para o camarada que é muito ingênuo, né? Ah, não, aliás, ele era um cara meio esquisitão. Mas aí ele vai atrás desse bruxo e o bruxo dá uma luneta para ele, para ele observar o lado. Ele se sentia ingênuo, né? Porque ele herdou uma grande fortuna, mas quem administrava era o irmão e as tias. Ele não tinha acesso a nada. E tinha uma sobrinha também que vivia na casa. E ele era meio assim, desconectado das coisas. Aí ele vai atrás do bruxo, o bruxo dá uma luneta pra ele. Ele começa a ver o lado negativo das pessoas, né? Ele vê que o irmão é um tremendo um oportunista, pega o dinheiro dele e usa bem da maneira que bem quer, não é desonesto. As tias são maledecentes, elas falam mal das pessoas, elas falam mal dos outros, e aquilo começa a incomodá-lo profundamente. Ele mira a luneta numa aranha que está tecendo uma teia e vê que aquela aranha é uma criatura terrível, tudo é feio, né? Aí tudo bem, aí ele fica terrivelmente abalado com aquilo e ele vai procurar o bruxo, né? Eu tô falando dessa assim por alto, porque quando eu li era criança, né? Tudo bem. Vai procurar o bruxo que dá uma nova luneta pra ele, que ele tem a capacidade de ver tudo que tem de positivo, de bonito na sociedade, de belo. Aí ele mira lá pra uma mulher, pra uma cafetina, aí ele vê que ela não é tão ruim assim, ela tá naquela vida que foi muito explorada na vida dela, ele só vê coisa positiva. Aí mira no irmão dele, aí vê que o irmão dele também tem lá seus traumas, é uma pessoa sofrida, tá entendendo? Ele procura fazer o melhor que ele pode, daqui a pouco ele está completamente alienado. Ele só vê o que é bom e o que é positivo. Resultado, ele acha que aquilo ali não tá legal para a vida dele e resolve tirar a vida dele. Vai subindo. E o romance se passa no Rio de Janeiro do século XIX, né? Aí ele vai subir no morro, né? Para poder se jogar lá de cima. Ele resolve que não faz sentido a vida dele. Resolve tirar a vida dele. Numa madrugada fria, né? Ele vai subindo lá e tal, pesaroso. Quando ele vai se jogando, uma mão segura ele e resgata ele e traz ele de volta, né? Aí, pra surpresa de todo mundo, é exatamente aquela figura, o armênio, né? O bruxo, né? Que dá uma terceira luneta pra ele dessa vez. Ele não vai ver nem o bem nem o mal. Ele é a luneta do bom senso. Essa luneta do bom senso é que a gente precisa para viver, né? Excelente. Em que a gente não procure nem só o que é bom, nem só o que é mal na sociedade, mas que aprenda a analisar a vida de uma maneira madura, de uma maneira sábia, né? Você aprenda a conduzir a sua vida, se desviando do que não edifica e ao mesmo tempo aproveitando
o que aquilo ali pode te trazer de positivo. Que às vezes, numa realidade extremamente negativa, você pode extrair algo de muito bom, de muito proveitoso para você, para os seus, né? Excelente. Senhoras e senhores, acho que essa conversa aqui, se a gente pudesse, ela levaria até o final do evento, Clebson. Mas acho que o poder de falar com o poeta é esse. Eu tinha um professor de teatro, querido Gutenberg de Souza, que ele dizia isso. Dialogar com a poesia é um desafio. Porque a poesia, ela ao mesmo tempo que revela, ela também consola. Ao mesmo tempo que ela nos captura, ela também nos liberta. Isso me acompanhou a vida inteira. Então eu queria agradecer em nome do nosso Pod Educar Sesc, que é um podcast de educação e que só ganha com a sua presença aqui, meu amigo. Muito obrigado por você ter a generosidade de dividir com todos nós que somos apreciadores da arte, a sua arte, a arte que tem o seu toque, o seu desenho, a sua ilustração, os seus quadrinhos, a sua poesia. Muitíssimo obrigado. Fica à vontade para dar uma mensagem para o nosso público. Eu quero agradecer ao Sesc por nos possibilitar momentos como esse, de estar aqui nesse evento, participando desse momento aqui ao lado dessa figura ímpar, que é o Douglas, que eu admiro, que já foi professor dos meus filhos. Eu acho que eu gosto muito dessa coisa de levar uma mensagem positiva, não uma mensagem de alienação para as pessoas, mas que as pessoas aprendam a valorizar, porque nós temos a possibilidade de escolher o que a gente quer para a vida da gente. Você não precisa transformar sua vida numa tragédia. Todos nós, durante o decorrer da vida da gente, a gente enfrenta momentos difíceis, realidades às vezes duras, desafiadoras, mas a gente tem que compreender que esses momentos eles podem contribuir para o nosso crescimento. E a gente precisa ter essa visão otimista da vida, mas que não seja uma visão alienada. Que a gente possa extrair dali algo que nos torne seres humanos melhores. Porque o nosso papel e a nossa finalidade aqui é essa. A gente está aqui para ser melhor. Tem até uma frase interessante que diz que a gente está aqui para aprender a ser bom. E o mal a gente faz só se der tempo, mas a gente faz de tudo para não sobrar tempo para ele, certo? Então, acho que é por aí. A gente tem que viver bem. Viver bem é transformar a vida da gente em algo bom. Como o Jô Soares disse, se você não for uma boa companhia para você, você não vai ser boa companhia para ninguém, né? Excelente. Senhoras e senhores, mais uma vez agradecemos a sua presença que nos acompanhou até aqui. Estivemos com o Clebson Viana, artista das artes gráficas, desenhista, quadrinista, poeta. Tivemos a oportunidade de encontrar-se com esse grande artista em mais um episódio do Pod Educar Sesc. Curta, compartilhe e vamos fazer o conhecimento girar. Ainda cabe um poema? Cabe, com certeza. Então vamos lá. O pulo do gato. O maior mestre de pulos que há no mundo é o gato. De qualquer uma enrascada ele se livra no ato, o seu pulo é na medida bem calculada e exata. Pode observar o gato. Se ele cai do telhado, dá uma volta no ar e no salto improvisado, da forma mais genial, cai de pé equilibrado. Na floresta havia uma onça velha impertinente, que inventou de bolar um tal plano inteligente, pensando em passar a perna no bichano seu parente. A onça buscava um meio para o gato devorar, mas o gato era ligeiro, sempre podia escapar, e o bichano conhecia 1000 maneiras de pular. A onça, se achando esperta, disse ao gato: camarada, quer aprender a pular, ser sua aluna aplicada? Pode cobrar que eu pago a quantia estipulada. Ambos entraram em acordo e a onça traiçoeira começou a aprender a pular de toda maneira, até as famosas aulas do topo da cumieira. Tudo que o gato ensinava, ligeirinho ela aprendia. Era muito dedicada, chegava ao raiar do dia e só voltava para casa quando a noite já surgia. Assim, a onça estudou com o gato mais de um semestre. Já não era mais a mesma moça matuta e silvestre e sentiu que estava na hora de devorar o seu mestre. Às margens de um riacho, o bebedouro é o lugar onde qualquer um bichinho vai ali para saciar a sede quando precisa, se banha para refrescar. Um calango muito gordo estava ali descansando, em cima de uma pedra uma soneca tirando, e a onça para o gato ao vê-lo vai comentando:
Olha que calango gordo, está vendo, professor? Vamos ver quem é que pula com mais garra e mais vigor em cima daquele bicho e degusta o seu sabor. Pois vamos, falou o gato com o seu jeito fagueiro. Disse a onça, muito bem, pule meu mestre primeiro, pois hoje nós vamos ver qual de nós é o mais ligeiro. Do pulo, o gato pegou o calango sem demora, e a onça foi em seguida para aproveitar a hora. Numa manobra fantástica, o gato pulou para fora. E o gato, gênio do pulo, escapou da tal cilada. E a onça, bem chorosa, disse assim desapontada, desse pulo, professor, a mim não ensinou nada. Disse o gato, minha cara, este salto estava fora do contrato. Graças a ele, escapei de um assassinato. Esse que trago comigo chama-se pulo do gato. Ele é meu, somente meu, e eu não ensino a ninguém. O mestre que ensina tudo fica sem nenhum vintém, e amanhã ou depois perde o pouquinho que tem. A onça se foi e o gato seguiu noutra direção. E essa história engraçada nos deixa grande lição. Quem fala tudo que sabe não é mestre, é bobalhão. Uhul! Senhoras e senhores, Clebson Viana. Obrigado, meu amigo.